Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um RV Entrevista. E você não vai acreditar quem hoje nós estamos entrevistando. Uma série de entrevistas com autores, já começa a primeira pista, é autor de livros best-seller. Vou dizer os nomes, vai ficar mais fácil. Mas antes, é empresário, ele atua com consultoria de negócios, com ênfase em marketing para clientes do Brasil, olha só, Austrália, Canadá e Estados Unidos. Realiza palestras, cursos, treinamentos presenciais e digitais. É professor convidado da PUC do Rio Grande do Sul para cursos de especialização e MBA em marketing. Tá difícil ainda? Mais umas pistas. Ele é cofundador da agência Adcraft Lab, uma agência especializada em criativos para anúncio em escala. E ele já gerou, agora você pega uma folha para anotar, porque o número é grande, 40 milhões em vendas para seus clientes e gerencia mais de 10 milhões de dólares em campanhas de publicidade online. Ele é autor best-seller. Agora vem a parte que você vai saber quem é. Gatilhos Mentais, o guia completo com estratégia de negócio e comunicações provadas para você aplicar, que já vendeu mais de 400 mil cópias e é o número 1 em vendas da Amazon. E o outro livro dele, Copywriting, Palavras que Vendem Milhões, entre outros que a gente vai falar aqui durante a entrevista. Seu último lançamento, esse eu não li ainda, Cartas de Ouro para Empreendedores, um guia prático para quem deseja ter um negócio de sucesso. Então, com você, se você não sabe ainda, você está desinformado totalmente, porque o cara sabe muito e é muito respeitado e é um ícone do assunto. Com vocês, Gustavo Ferreira, meu xará aí. E aí, Gustavo? E aí, Gustavo também? Legal, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aqui assistindo essa aula. Estou bastante contente de estar aqui com você. A gente tem um papo bem bacana aí para nessa aula ser bem produtiva, bem proveitosa para você. Maravilha. Eu fiz uma apresentação aqui completa tua, né? Mas completa na minha opinião. Eu não sei se falta alguma coisa, Gustavo, tu quer colocar para a turma te conhecer um pouquinho melhor aí, ou o que eu falei, tu acha que tá legal. Tu tem Sim, mais né? livros aí, né? Poderia também. Sim, tem mais livros, né? Na verdade, nessa apresentação, ela pega realmente o principal, né? Então, eu sou muito conhecido no mercado pelo livro Gatilhos Mentais, a gente já passou aí de 500 mil exemplares vendidos, então, realmente, muitas pessoas já se beneficiaram do trabalho desse livro, porque a chave dele, a gente vai falar bastante disso aqui, é a conexão com o humano, né? Então, a gente fala de venda, a gente fala de técnica, mas o que é vender? Vender é você se conectar com outra pessoa. E o gatilhos mentais, apesar de ter um lado técnico, o que eu estou falando o tempo todo? Emoção humana, conexão humana, a necessidade. E aí, tem aquela parte que a gente fala para elevar a nossa autoridade, né? A gente fala dos gatilhos. Por ano, eu gerencio, em média, 10 a 20 milhões de dólares por ano em campanhas de anúncios de tráfego pago. Tenho minha própria agência, de Craft Lab também, onde nós trabalhamos com esse tipo de formas. De livros, então eu tenho o Palavras que Vendem Milhões, o E-mails que Vendem, Gatilhos Mentais, Cartas de Ouro para Empreendedores, História e Série. Eu tenho que olhar, às vezes pode. E, Aham. e um livro que ele é focado em autoconhecimento, que é o chamado Gatilhos da Alma, que é um livro que ele não é religioso, mas é um livro de você se conectar com a sua essência. E até eu gosto de fazer esse paralelo com o lado do vendedor. Quando eu consigo me comunicar bem comigo mesmo, que é essa conexão com o que eu chamo de alma, então eu consigo me comunicar muito melhor com o meu cliente. Então também é um livro muito especial para você se conhecer melhor como pessoa, e isso naturalmente também se reflete no seu trabalho como vendedor ou em qualquer profissão que você tenha. Então esse é um wrap-up de quem é o Gustavo. Maravilha. Muito bom, cara. Esse Gatilhos da Alma achei bastante curioso para mim, porque a gente tem no Ressignificando Vendas um equilíbrio que a gente chama, né, entre o que é mentalidade. Depois eu vou te fazer uma pergunta específica sobre isso, introduzir mais esse assunto, mas assim, entenda que um vendedor que só tem a parte técnica, ele não é um vendedor completo. Falta essa parte da mentalidade que a gente chama. Eu acho que combina bastante bem pelo que tu anunciou do livro Gatilhos da Alma. Certamente vou comprar esse e o teu último livro ali, porque é o que está me faltando na minha coleção aqui. Mas observando a tua história, Gustavo,
dá para notar que tu é um vendedor atualizado, né, um vendedor como empresário, né, que eu sempre acho que o empresário é o principal vendedor da sua empresa, da imagem dela, vendendo as ideias que tu tem, vendendo os teus conteúdos, né, a tua marca pessoal, teus produtos, e também produtos de outros, né, nesse gerenciamento dessa carteira milionária que tu faz aí de anúncios e de clientes que tu tem. Na tua opinião, o que é hoje no Brasil trabalhar com vendas? Olha, uma coisa que eu falo, isso desde que eu escrevi o Gatilhos Mentais em 2016, né? Eu vou fazer um paralelo com o livro. Porque sempre me Uhum. perguntam qual que é o melhor gatilho mental, né? É uma pergunta que, de verdade, eu tô de saco cheio de responder essa pergunta há anos. Mas Deve encher mesmo. desde 2016, eu dou exatamente a mesma resposta. E é a mesma resposta para o que é trabalhar com vendas no Brasil. Então, para você ser um bom vendedor, para você aplicar o melhor gatilho mental de todos, você precisa ter um desejo genuíno de querer transformar a vida do seu cliente. Se você, como vendedor, você está preocupado só com a sua comissão, querido, não vai rolar. Você pode ter sucesso de curto prazo, você pode pagar as contas do mês, você pode construir um patrimônio, mas se você está preocupado simplesmente com o dinheiro, você não está construindo uma estrutura, uma base sólida. Mas, se ao invés de você acordar todo dia e pensar, hoje eu vou ganhar muito dinheiro, você pensar, hoje eu vou transformar muitas vidas através do produto ou do serviço que eu estou vendendo, é uma mudança de mentalidade que você entra nessa mentalidade, nesse fluxo de prosperidade mental, mental e eu acredito no alinhamento espiritual também, que vai te levar ao sucesso. Porque existe um processo de vendas que ele é inconsciente, que é justamente esse posicionamento. Então eu falo que é um gatilho mental oculto. Como você prepara a sua mente para a ação de vender? O seu cliente ele percebe quando você está querendo só a comissão. O seu cliente percebe quando você está com aquela sede de comissão, você precisa vender para pagar a conta no fim do mês. Ele percebe. E ele percebe quando você realmente está preocupado em ajudá-lo, em auxiliá-lo. Então, o que é vender? Se realmente querer transformar a vida do seu cliente. A partir do momento que você tem essa mentalidade, não tem limites para o que você consegue alcançar. Que bom que tu falou isso, cara. É, a palavra transformação é muito forte, né? Muitos vendedores usam, a gente incentiva muito esse papel, né? E eles acham que talvez eles não têm esse poder. Então, essa entrevista acho que vai contribuir muito em elevar esse poder, né? Entenda, né, Gustavo, que muitos vendedores, esses vendedores B2B que a gente fala, são profissionais que buscaram o segmento de vendas, muitos deles, né, hoje já está mudando um pouco o perfil, a pessoa está escolhendo como profissão mesmo. Mas antigamente, uma geração da minha idade, por exemplo, que trabalha com vendas direto, e a gente acompanha, eles não tiveram essa opção, eles tinham que trabalhar para ganhar dinheiro, para botar comida na mesa. E não estudaram ou não gostavam de estudar. E aí, uma das profissões, não sei se existem outras, mas uma delas, que não exige uma graduação, é uma formação terceiro nível, especializado, é vendas. E aí a pessoa entrou em vendas e foi mesclando profissões e segmentos até que chegou na onde ele está hoje. Não estudou muito para isso, mas usa muito da comunicação verbal para tirar esse sustento, esse máximo possível. E a gente começa a falar aqui, e eu vou trazer um livro teu, Palavras que Vendem Milhões, para começar a introduzir essa pergunta dentro dessa relação B2B de um vendedor aí que tem que vender, é um vendedor que tem que bater comissão, né, tem que representante, que não tem um fixo garantido, o cara tem que vender nessa relação B2B. Ganhou uma carteira, está começando agora do zero, vamos piorar a situação para tu responder uma pergunta difícil aqui. É uma relação B2B do zero, fria ainda, e ele está ligando, está tentando marcar meets, está tentando marcar visitas, está tentando mandar e-mail, WhatsApp, descobrir essas coisas todas de quem é o comprador dos produtos dele.
Agora a pergunta, eu sei que ela é ampla, né, daria uma aula inteira para responder com profundidade, mas o que tu pode dizer nesse cenário, né? Como tornar essa comunicação desse vendedor um pouco mais persuasiva, para que ele alcance mais conversões e consiga daí se fixar nessa profissão de vendas e vender mais? Sim. Então, para responder isso de forma ampla, eu preciso voltar, eu sempre volto para os fundamentos. E Boa. por que eu falo isso? Hoje, qual que é um dos grandes canais? Instagram, por exemplo. Daqui a alguns anos, o Instagram vai morrer. Daqui a alguns anos, o WhatsApp vai morrer. Vão surgir outros canais de comunicação. Mas o fundamento, ele permanece o mesmo. Então, pegando o gancho do livro Palavras que Vendem Milhões, o que ele traz? Ele traz um conteúdo de clássicos, porque desses clássicos eu extraio os fundamentos. Qual que é o fundamento da comunicação? Pensando, eu vou dar um contexto não só B2B, mas geral também. O Uhum. seu cliente, ele tem um problema na vida dele. Ele pode estar mais consciente ou não desse problema na vida dele. Então, quando você o aborda, não adianta você chegar, por exemplo, imagina que sou um vendedor de consórcio. Se eu chegar para você, Gustavo, você está afim de comprar um consórcio? Provavelmente sua resposta vai ser não. Sim, hoje, se é para responder hoje, certamente não. Mas e se eu perguntar, e se eu pergunto para você, você tem algum plano de mudar de casa daqui a alguns anos? Sim. Já começo Uhum. a mudar e entender se você em qual momento da jornada de você está. Então, eu Uhum. preciso abordar o meu cliente não oferecendo o produto. Porque existem dois tipos de vendedores. Tá? Tem aquele vendedor que consegue entender a jornada do cliente, consegue entender o momento que o cliente está e fazer todo esse processo. Entender o problema, identificar a necessidade para então fazer a oferta. E depois vir as objeções, que é a parte final. E esse vendedor, ele consegue vender. Tá? Garantido. E tem outro vendedor que ele só vende produto. Se o cliente está pronto para comprar, está com o cartão de crédito na mão, ele vende. Então, quando a gente começa a falar dos fundamentos, qual é a primeira coisa? Qual é a jornada desse cliente? Esse exemplo de consórcio. E para deixar difícil, né? Consórcio para B2B, de imóveis para B2B. Vai pegar um galpão, aumentar a operação, alguma coisa assim. O quanto você pretende aumentar o seu faturamento nos próximos 6, 12, 24 meses? Para eu saber se Uhum. esse potencial cliente, se ele está no ponto de talvez eu conseguir oferecer um consórcio ou não. Gosto de consórcio porque é uma venda complexa pra caramba, mas é muito divertido de fazer esse exercício Uhum. mental, né, de quebrar. Uhum. Então, o fundamento é você entender a dor do cliente. Se você não, se você, a dor é o momento. Se você não entende isso, você não tem como oferecer um produto, oferecer um serviço para ele. Então, primeiro ponto. Continuando nos clássicos. Depois que eu entendo a dor, que eu identifico a dor desse cliente, eu preciso mostrar para esse cliente que outras soluções elas são inviáveis ou não são as melhores para ele. Eu preciso mostrar que a dor dele investir agora é menor do que a dor dele investir depois. Por quê? Pô, eu não quero comprar uma carta de consórcio agora. Ok? Justo. Mas se daqui 2 anos, daqui 24 meses, você tem previsão de dobrar sua produção, sua fábrica não aguenta, você vai ter que torcer para algum banco trocar seu financiamento. E aí? Você vai pagar provavelmente muito mais do que se fizer se planejando um consórcio desde agora. É uma abordagem possível de se falar. E no final, tem um outro ponto também, estou simplificando essa jornada, tá? Tem muitos Sim, passos sim. aí antes, no meio e depois, né? E pensando no final de uma comunicação, qual que é uma grande falha dos vendedores? Né? Esquece de pedir para o cliente comprar. Né? Como assim? Tem muitos vendedores que falam,
A gente, claro, no momento da venda, a gente muda o discurso, a gente ajusta de acordo com a situação. Mas, eu tenho aqui um consórcio bacana, pô, eu quero. Legal. E falta a continuidade. Pô, bacana, então, ó, aqui tem os termos, esse aqui é o plano, já começa a chamar para venda, dar a chamada de ação do cliente de fato vender. Porque qual que é o movimento natural? É a inércia. As pessoas elas não vão naturalmente ir, não, comprar, tá aqui o cartão, tá aqui os dados, compra, paga, pega os meus dados e pega o dinheiro que você quiser. Não é assim. Você tem que dar um reforço emocional, né, que seria a nossa chamada de ação, para o cliente comprar. Então, muitos vendedores esquecem de dar essa chamada para ação. Pô, mas eu vou ser incisivo, assim, vou ser direto. E aí, vamos comprar? Sim, querido, você precisa ser incisivo. Você precisa ser direto. E aí? Pronto, vamos avançar? Não, estou em dúvida. Questões. Quando você aprende a lidar com as objeções, aí de fato você está se tornando um vendedor. Não, estou em dúvida, preciso pensar mais um pouco. Ok, no que você precisa pensar? Preciso falar com o meu sócio. Ok, chama ele aí. Vamos fazer uma coisa com ele agora. Eu marco uma reunião daqui um dia, 2 dias. Claro, pega, começa a trabalhar. Preciso falar com a esposa. Bacana, eu adoro quando um cliente precisa conversar com a esposa. Né? Então, isso prova que vocês têm um relacionamento sólido, que vocês apoiam a decisão um do outro. Eu quero realmente só uma pergunta. Se você tomar essa decisão e ela for positiva, sua esposa seria contra? Provavelmente vai falar não. Uhum. Então vamos assim, vamos avançar, vamos dar início ao processo e depois você conversa com a sua esposa. Se ela for contra, tá? a gente cancela. Mas vamos dar sequência aqui para a gente não perder essa oportunidade. Gente, aqui eu dei uma misturada geral aqui, falando um pouco de tudo. Mas tudo isso que eu falei é fundamento, Uhum. é base. Se você não dominar a base, você não vai conseguir vender. Você vai ficar refém. O WhatsApp soltou uma atualização, agora não permite mais encaminhar mensagem para grupo, por exemplo. E aí, um monte de gente ficou desesperado na época, até encontrar um novo meio. Daqui a pouco o WhatsApp não vai mandar mensagem, não vai deixar de mandar mensagem porque não está na sua lista de contatos. É uma questão de tempo para isso acontecer. E aí? Uhum. Então, o canal muda, a tecnologia muda, mas o fundamento, ele permanece o mesmo. Boa. Eu gosto muito desse assunto de fundamentos, né? Que toda profissão tem esses fundamentos e é claro, quando tu passa numa profissão onde tu é obrigado a estudar e te certificar para exercer a profissão, esses fundamentos fazem parte da tua jornada. Quando tu não tem isso e as vendas não têm isso, né? A gente precisa ir atrás, a gente precisa buscar. Às vezes a gente tem uma sorte, uma empresa nos ajuda, a gente adota os fundamentos desde o início, a nossa rampa de crescimento de resultados é muito acelerada e a gente acaba conquistando o que a gente deseja com vendas. E outros a gente vê que não estão ainda fazendo os fundamentos, estão há 30 anos em vendas e patinando e com dificuldade ainda de pagar as contas no final do mês. E a minha pergunta daí, Gustavo, que tem a ver com esse domínio da profissão, né? E, tu acha que é possível, no Brasil de hoje, bem atualizado, moderno, um vendedor começar do absoluto zero e ficar rico? Entenda esse rico assim, ele em alguma época da vida dele não precisar mais trabalhar e ter dinheiro suficiente para administrar sua família até o fim dos tempos. Tu acha que é possível um vendedor começar do zero e chegar nesse ponto? Sim, a resposta curta é sim. Uhum, uhum, A resposta longa agora. Né? A partir do momento que você tem um produto ou um serviço que resolve problemas na vida do seu cliente, você pode ficar rico a qualquer momento, a qualquer instante. Você só precisa desenvolver as habilidades necessárias para entregar esse produto, esse serviço para a pessoa certa. Mas, uhum. sim, né, você pode ficar rico como vendedor começando do absoluto zero. Como esse processo ele pode acontecer?
O sucesso, na minha visão, ele não é fruto do acaso. O sucesso ele não é atraído, ele é construído. Tá? E, na verdade, essa construção atrai o sucesso. Então, ele é uma sinergia que acontece. Então, para você conseguir o sucesso, e vamos pegar esse gancho, né, de ficar rico, né, como vendedor. Você não tem controle sobre quantos sims você vai receber em um dia. Você não tem controle sobre isso. Mas você tem controle de quantas ligações você vai fazer em um dia. A partir do momento que você define qual é a métrica que vai te levar ao sucesso, você se preocupa e foca nessa única métrica, de novo, não tem limites para o que você pode alcançar. Então, se você já consegue saber que a cada 10 ligações, falando alguns números aqui que eu sei que são reais, tá? Cada 10 ligações, você consegue agendar 2 reuniões. A cada 10 reuniões, você consegue 5 vendas. Então, você sabe que se você fizer 10 ligações, agendar 2 reuniões, você já vai ter uma venda. No que você deve focar? Ligações de qualidade. Cada vez mais melhorar a qualidade e a quantidade das ligações. Continuando os agendamentos, aí você também melhora a qualidade do agendamento e depois você melhora a qualidade do fechamento. Dependendo do vendedor, você vai ter pontos diferentes de otimização. Por exemplo, a parte de abordagem fria é um ponto que eu mesmo precisaria de muito treinamento por ligação. Porque acho que é o maior desafio dos vendedores. Eu tenho outras técnicas para transformar uma abordagem fria numa abordagem morna. Né? Então, existe técnica para tudo, estratégia para tudo. Então, pode ser que algum vendedor ele é ótimo em fazer o agendamento, mas pode ser que ele precise melhorar o fechamento dele. Então, a partir do momento que você encontra qual que é também essa restrição sua de habilidades enquanto vendedor, você pode melhorar o seu processo e continuar se desenvolvendo. Então, a resposta para a pergunta, um vendedor ele pode ficar rico começando do absoluto zero? Sim. Pensando no B2B, né? E também não só B2B, B2C. Né? Liga para o seu cliente, agenda a reunião e vende. Repita 10 vezes por dia esse processo. Uhum. E é isso. Então, o sucesso é uma repetição de uma rotina de sucesso. Não é, hoje eu vou ligar, amanhã eu vou mandar e-mail, amanhã eu vou fazer sinal de fumaça. Não, cara, você tem um processo. Você pode fazer outras coisas. Você pode fazer eventos, pode fazer outras ações. Você precisa ter aquela métrica, aquela rotina que você sabe que vai te entregar resultados. Fala em inglês, double down. Né? Então, investe nisso daí até dar certo, até você ter o sucesso. Que bom, cara. Que bom que tu falou isso aí, Gustavo, porque esse domínio do processo, né, e dentro de cada etapa desse processo, o domínio dos fundamentos daquela etapa é uma grande luta, vamos dizer assim, para quem ensina vendas, porque geralmente os vendedores acham que isso engessa ele. Ah, não, você está me engessando. Eu gosto de fazer do meu jeito. E a gente não tenta tirar o jeito da pessoa. A personalidade dele é essa. Ele fala lá na Bahia, diferente do cara que fala no Rio Grande do Sul e diferente do cara que fala em Minas. Tem um jeito, tem um sotaque, tem o ritmo, tudo bem, esse é o teu jeito. Mas, como tu bem falou, e entendi isso, né? Esse processo estudado, uma vez planejado e repetido, buscando uma otimização contínua desse processo, vai fazer com que você conquiste o que você quer mais rápido e não precisa abrir mão do seu jeito. É só você colocar a sua maneira de executar esse processo, mas executar nesta ordem, seguindo esses fundamentos, não tentando pular nenhuma etapa, você vai ter mais chance de sucesso. E eu te ouvindo, né, Gustavo, eu acho que tu criou a tua marca, né? Eu queria trazer o tema agora da marca pessoal, assim, essa marca da pessoa, porque é um jeito de empoderar vendedores, é dizer que ele é tão importante quanto o produto que ele vende e a empresa que ele trabalha.
Eu digo que é um tripé, assim, eu tenho que estar em equilíbrio. E tem que ser do mesmo tamanho, então o tamanho significa importância. É o produto que ele vende, é a empresa que ele trabalha e o vendedor e o serviço que presta. E geralmente este pé é um pé quase que ausente em muitos casos. A pessoa vai lá, eu sou representante da empresa tal, represento essa cartilha de produtos aqui, esse catálogo, e você quer dar uma olhada no catálogo e tem uma promoção especial, aí a pessoa começa a vender já. Ela não se apresentou, ela só é meramente o que faz o frete do catálogo. E isso enfraquece esse jogo. E aí eu quero trazer a marca pessoal para a nossa pergunta e te perguntar, porque eu acredito que tu construiu a tua marca pessoal, né? Tanto de copywriting como empresário e tudo mais, com planejamento, pensando em como é que eu vou me posicionar, que elementos eu tenho que fazer. Não foi ao acaso, né? Tu mesmo falou, né, que o sucesso não é um acidente do acaso ali. Eu preciso realmente pensar isso aí, né? Como é que tu diria hoje, se tu fosse ajudar um gestor, aí, um dono de indústria, uma coisa desse tipo, a se posicionar, né? A fazer a sua marca pessoal hoje em dia. O que tu poderia dizer nesse caso? Primeiro, eu quero começar falando, quebrando um mito. Né? Qual mito que eu quero quebrar? Que você precisa estar no Instagram. Tá? Você não precisa estar no Instagram para você construir a sua marca pessoal. Ajuda. Mas eu, hoje, aqui no meu Instagram, né, sou o Gustavo Ferreira, você pode acessar, eu estou com mais ou menos 25, 27 mil seguidores, hoje na data que estou gravando esse vídeo. Aí você falar, nossa, mas você tem bastante, tal. Mas eu só abri meu Instagram em 2024. E Ó, antes de abrir o meu Instagram, eu já tinha vendido 200 mil livros. meu. E eu já trabalhava com o pessoal lá de fora, que mesmo que eu tivesse Instagram, ninguém ia entender nada. Aham, aham. Então, para você construir a sua marca pessoal, você não necessariamente precisa estar no Instagram ou precisa estar no LinkedIn. Essas são janelas que auxiliam, ok? Então você pode mostrar o seu dia a dia, você pode mostrar vitórias, você pode mostrar conteúdos que são relevantes para a sua audiência, você pode se posicionar sobre assuntos que são relevantes e não só vender, né? Então, por exemplo, se abrir meu Instagram, o Instagram de várias outras marcas, ela não está ali o tempo todo vendendo, ela está construindo valor, está construindo uma relação. E quando a gente fala de social, tá? Para pegar a rede social, mais uma novidade para algumas pessoas, né? Rede social não é Instagram. A palavra-chave é social. Como que você consegue criar a sua marca pessoal? Através do social, não da rede, através do social. Como? Você pode estar em grupos de empresários, pode estar em grupos de vendedores, pode estar em grupos que você pode, por exemplo, fazer eventos na sua região, você pode dar palestras, então você pode ter conexões em um a um com as pessoas para você conseguir realmente ir construindo essa marca no offline. Gente, é mágico construir as coisas no offline, porque a melhor indicação é a do boca a boca. E o que é muito mais poderoso? Eu falar, eu vi um perfil no Instagram, ou eu acabei de ter uma reunião fantástica aqui com o Gustavo Campos sobre vendas B2B. Fala aqui com ele, está aqui o contato dele. Né? Tem pesos completamente diferentes. A rede social, Instagram, Facebook ainda existe também, tá? LinkedIn, Snapchat, gente, tem rede social para todos os tipos diferentes de marcas que você pode construir. TikTok, elas ajudam você a ganhar uma outra projeção e a construir uma figura que acompanha que acompanha o seu nome. Então, o sucesso, né, não só do vendedor, mas do empresário também, está ligado ao alcance que você consegue ter. Se você consegue ter um alcance maior através da sua rede social, por exemplo, e você tem essa credibilidade atrás do seu nome, de novo, não tem limites para o que você pode alcançar. Eu estou enfatizando muito isso, que não tem limites para o que você pode alcançar, porque é verdade. Ah, mas eu não gosto de gravar stories todo dia. Eu também não gosto, mas faz parte da minha rotina de sucesso.
eu não sei o que produzir de conteúdo. Eu também não sei. Exatamente por isso eu estou gravando e vou fazer cortes. Então você não precisa mudar o seu dia a dia. Você simplesmente precisa colocar aquilo que é importante para você na sua rotina de sucesso. E para construir a sua marca, você também precisa ter intenção. No começo, né, da minha história, eu fiquei muito conhecido como copywriter, porque não tinha ninguém falando sobre copyright no Brasil, praticamente, eram pouquíssimas pessoas. Eu fui um dos primeiros que começou a falar. Então, na época, eu construí, através do e-mail marketing, né, uma comunidade de pessoas que me reconheciam como copywriter. Agora, mais recentemente, né, então de 2022 para cá, principalmente, que eu abri meu Instagram, eu estou reconstruindo a minha marca para me posicionar como empresário. Então, eu não falo especificamente sobre copywriting. Eu falo sobre vendas, falo sobre negócio, falo sobre mentalidade, eu falo sobre tudo isso. Mas eu não me posiciono mais como copywriter porque a minha intenção é me projetar como empresário para eu alcançar outros nichos, para alcançar outros públicos que também podem se aproveitar e se beneficiar da minha mensagem. Então, qual a intenção você quer construir a sua marca? O que você pode usar da sua vida pessoal, mesmo do seu dia a dia, que você pode utilizar para criar essa rede de conteúdos que vão te ajudar? Então, gente, eu vou e volto, mas estou falando da mesma coisa. Uhum. Tem caminho, e uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos: nunca tem uma única maneira certa de você fazer. Né? Então, você não precisa se posicionar necessariamente no Instagram. Você pode fazer anúncios, você pode fazer no LinkedIn, você pode investir no offline. Então, não tem uma maneira certa de fazer. Você tem que encontrar o que é verdade para você. Boa. Eu acho que isso que tu comentou, Gustavo, é tão fundamental. Tem um exercício que a gente faz que para te comentar como é essa parte de posicionamento dentro dessa marca pessoal e encontrar esse rótulo, eu vou chamar assim, né? Tu falou do copywriting e a migração, uma jornada para ampliar horizontes e oportunidades para empresário. A tua caminhada foi uma até um estágio e tu concluiu, e agora eu estou não abandonando esse estágio, mas ampliando ele e me posicionando como empresário. A gente tem essa figura de vendedor, uma figura genérica também, que ele, primeiro tem que conquistar esse patamar. Eu sou o vendedor quando eu domino os fundamentos, o processo, a transformação que tu está dando para o cliente, tudo isso que tu já comentou aqui. Então, eu estou dizendo assim, dominei essa montanha, agora eu vou para a próxima montanha, que é você adicionar uma palavra que vai te referenciar. Existem diversas palavras que podem ser a sua palavra, né? Tem o vendedor, aquele que é o amigão, né? É o vendedor amigão, é o vendedor cara que tem uma boa conversa, que participa lá da pescaria, enfim, faz parte desse relacionamento social elevado, ele usa isso como a palavra dele. Tem aquele vendedor mais técnico, que ele vai sentar com uma planilha e vai te apresentar um projeto de negócio para daqui a um ano, onde tu vai estar ganhando 3 vezes mais nesse ambiente aqui de negócio que tu tem, uma indústria ou uma loja, está ganhando 3 vezes mais através desse plano. E tem diversos tipos de compradores também, que estão pensando de diversas maneiras. Então, essa venda que nós trabalhamos aqui, a venda B2B, né, que é a venda complexa, ainda tenho que conseguir me adaptar e para cada tipo de comprador, né? Ler eles, que tu falou lá, entender a dor que ele tem e depois da dor mudar o meu discurso e a minha maneira de ser para que esse processo que eu estou executando se tenha uma maior adesão, uma maior aderência àquele momento daquele comprador. E para isso, essa minha introdução toda, para trazer um livro que eu tenho, esse aqui eu tenho físico, né? Os outros tenho no Kindle, que é um livro teu, com Paulo Macedo, Store Selling, né? A arte das narrativas milionárias. E a pergunta é justamente essa, né? Como é que eu consigo, como profissional de vendas, que dicas tu pode dar para o cara criar histórias e vender através dessas histórias de uma forma talvez até mais rápida, porque uma história ela abrevia muito, né? Então, o ponto agora que eu quero trazer, Gustavo, é isso.
venda através das histórias. O que tu tem para nós aconselhar aí nesse mundo duro aí das vendas? Legal. Então, as histórias, elas fazem parte do nosso dia a dia. A gente só precisa aprender a pegar as coisas que nós já temos, nosso repertório que já existe, né, na nossa mente, e aplicar em um formato que vai funcionar. Então, falando de B2B, quais são alguns casos, algumas formas mais simples de você vender com histórias? Através de estudos de caso. Então, por exemplo, um treinamento que eu fiz em uma empresa de finanças, eles tinham um case que um cliente ele conseguiu economizar algo em torno de 100 mil reais em taxas de cartão. Eu não lembro o número exato agora, mas era um número alto. Uhum. E eu falei para eles, mas por que vocês não falam isso no discurso de vendas? Eles falaram, não sei. Né? Então, imagina, você está fazendo a prospecção com o seu cliente, você fala, então, estou aqui, eu não sei qual que é o volume de cartões que você tem hoje, mas numa empresa que processava 1 milhão de reais de processamento por mês, a gente conseguiu fazer eles economizar 30 mil reais só em taxas de cartão todos os meses. Ó. Isso já é uma narrativa Uhum. não invasiva, já projeta sua autoridade, porque você já lidou com uma empresa que fatura acima de 1 milhão mês, né, e você gerou uma economia de 30 mil reais numa paulada só. Uhum. Então, essa é uma narrativa super simples que você pode trazer no seu dia a dia. Uma outra empresa que trabalha com data centers estava usando determinada solução e nós fizemos um estudo e utilizando essa outra solução que também não é nossa, eles economizaram em torno de 20% da banda de dados que eles utilizavam. E aí nós pegamos esse segundo case de economia, colocamos determinada função e eles ainda conseguiram utilizar mais 30% em cima da economia que eles já tiveram. Então, coisas simples, né, para o cenário B2B, eles são muito palpáveis e fáceis para você oferecer. Então, de novo, gente, eu gosto do exemplo de consórcio. Né? Uhum. Qual é a maior objeção de consórcio? Eu nunca sei quando eu vou ser contemplado. Essa é uma das maiores objeções. Mas, para determinada empresa, a melhor coisa que aconteceu foi não ter sido contemplado e ser realmente um dos últimos a ser contemplado, porque o valor corrigido que eles tiveram foi exatamente o que eles precisavam para uma sede ainda maior que eles precisavam para uma determinada oportunidade. Então, você pega uma objeção, você pode transformar, através de uma história bem contada, né, você pode transformar em uma oportunidade, um benefício. Você pode não ser contemplado agora, mas isso pode ser muito bom para você também. Então isso estou falando no momento da venda. Tá? Que eu estou aqui falando com Uhum. o cliente, está trazendo, às vezes, muitas objeções, ou eu estou fazendo a construção do valor, posso trazer esses pequenos inserts no discurso de vendas que vai aumentar a credibilidade da mensagem como um todo. E para prospecção, eu adoro estudos de caso detalhado. E aí também isso é muito bacana fazer com anúncios também, dependendo da sua estratégia. Então, pensando em um anúncio e um estudo de caso no site da sua empresa. Como uma empresa do nicho tal, então, como uma indústria de plásticos conseguiu otimizar os seus processos financeiros para conseguir diminuir o custo em cerca de 30% e aumentar a lucratividade em torno de 70%. E você tem um estudo de caso detalhado sobre isso. Você pode utilizar como anúncio, você pode utilizar como material de prospecção. Hoje as pessoas não enviam mais cartas, mas imagina enviar uma carta endereçada ao CEO da empresa de uma indústria de plásticos. Ele recebe um envelope enorme, chamativo, né, tipo, importante, urgente, né, vai chamar a atenção. Ele pode ler. Boa, boa. Então, Não, gente, pode falar. então assim, tem muitas formas que você pode aplicar os fundamentos, né?
E quando a gente traz para esse lado das histórias, é muito simples você pegar as coisas que você já tem no seu repertório e você colocar esse insert no seu discurso de vendas. Boa. Eu gosto muito dessa parte da narrativa e do jeito que vocês construíram um livro ali. Aconselho bastante o povo a comprar esses livros específicos que a gente está falando aqui, né? E estudar com os olhos de como eu vou usar isso para o meu negócio. Como é que eu vou usar? Eu vou pegar o História Séria e vou ver como é que eu vou usar para saber contar histórias melhores. Talvez tu não precise de todo o livro, mas se tu leu 3 ou 4 capítulos ali que te chamou a atenção, começa por esses. É um livro fácil de ler, os capítulos são temáticos, você pode ler o capítulo que te interessar, apesar de se recomendar que se leia do início ao fim. Tu pode pegar gatilhos mentais. Eu falo isso, Gustavo, porque o povo de vendas também, às vezes, tem um certo distanciamento dos livros, porque o seu início, né, a sua adolescência lá, eles realmente eram forçados a estudar uma coisa que eles não queriam estudar e que não servia para muita coisa. E, ao mesmo tempo, eles fugiram disso para ser vendedores, como eu te expliquei, né? Mas hoje em dia está muito diferente aquela literatura desta literatura, uma literatura prática para você usar no seu dia a dia e fazer negócios, aumentar suas vendas. Eu estava te comentando nos bastidores, né, que eu tenho muito livro, né? Eu tenho 5.500 livros de negócio. É um investimento pessoal meu que eu faço. Aqui no meu bairro, eu posso dizer que eu sou o maior comprador da Amazon. Então, eu adoro comprar pela Amazon, vem em casa. As livrarias, infelizmente, na minha cidade estão morrendo. Eu era rato de livraria, gostava demais. E sempre quando eu viajo, eu busco sempre primeiro saber quando é que estão as livrarias e as bibliotecas dessa cidade curiosa que eu estou, antes de saber quais são os restaurantes melhores para ir. Eu adoro esse ambiente dos livros e me facilita muito fazer negócio através do conhecimento que eu gero pelo continuar estudando, né? E aí a pergunta que eu tenho para te trazer, assim, tu falou dos e-mails, não se envia mais cartas e tudo mais. Eu lembro de uma vez, minha falecida mãe recebeu uma carta pelo correio. E ela mandou me chamar, naquela época não tinha celular, né? Mandou me chamar na rua. Então, depois de algum tempo, alguém me achou. E eu fui lá na rua, era adolescente na época, e eu lembro que ela falou assim: ganhei um carro. Eu, como assim ganhou um carro, mãe? A pessoa mandou para mim uma carta e vinha uma chave dentro do carro. Eu ganhei o carro, que tá a foto do carro, a chave, tudo, não sei o quê. Deixa eu ler melhor isso daí, mãe. Era uma carta uma carta muito longa, assim, 6, 7 páginas, e mais uns formulários e tudo. Era da revista Seleções. Naquela época, mandavam uma comunicação assim, dizendo que se tu assinasse ali, tu ia realmente concorrer a um carro. E a chave que tinha dado era uma chave de um carro da época. E a magia foi tão grande que eu falei para a mãe assim: olha, mãe, tu não ganhou ainda o carro. Eu fui o vendedor das seleções para ela, para não frustrar ela, né? Tu precisa agora preencher isso aqui, assinar as seleções, e aí tu vai concorrer, tem vários números aqui para tu sortear. Olha quantos números eles estão te dando aqui, ó, uns 20 números. E ela assinou, então, a vez das seleções, através desse envio dessa carta. E a emoção dela ao receber foi fantástica. E a pergunta é: não enviamos mais cartas, mas será que hoje o e-mail ele substituiu as cartas? Será o que mudou de formas e de modelos para a gente fazer essa abordagem por e-mail ou por WhatsApp, enfim, por essa tecnologia que nós temos hoje e se tornar persuasivo e emotivo, assim, né? Como foi nesse exemplo vívido que eu tenho da minha mãe com a revista Seleções ali. O que tu tem para aconselhar a nossa turma aí nesse tipo de comunicação escrita? Sim, então a primeira coisa, só para avisar todo mundo, cartas diminuíram, né? Mas elas ainda existem, podem ser usadas, como esse exemplo que eu dei. Né? Uhum. E-mail marketing não morreu. Tá? Eu entrei no mundo no marketing digital em 2012. Desde aquela época falam que e-mail marketing vai morrer. Não morreu, continua vivo, muito bem. Então você pode utilizar os e-mails para se comunicar com o seu cliente também. O que a gente precisa entender é que, como eu já falei, os canais eles mudam. Né? Então, hoje se usa muito o WhatsApp, mas o e-mail ele não morreu. Você pode utilizar o Instagram também. Conheço empresas que faturam milhões vendendo apenas por direct no Instagram, sem fazer um único anúncio. Então, o canal ele muda, mas a mente humana ela permanece igual. Então, independente do canal que você escolher,
você pode continuar vendendo, adaptando a linguagem ao canal. Quando a gente fala de e-mail marketing especificamente, qual que é isso também vale para o WhatsApp, tá? Qual que é o tipo de e-mail e qual que é o tipo de mensagem do WhatsApp que é denunciada e vai para o spam na hora? Aquela mensagem que eu não solicitei. Uhum. Ou seja, o e-mail marketing não é fazer spam. O e-mail marketing pode ser utilizado para uma abordagem fria? Sim, você pode utilizar para uma abordagem fria. Mas, de novo, o que eu prefiro fazer? Se eu quero fazer uma abordagem fria com alguém por e-mail, eu prefiro primeiro encontrar essa pessoa no LinkedIn, eu prefiro abrir uma conversa com ela pelo LinkedIn, ver se ela tem interesse naquilo que eu tenho a oferecer, e aí eu peço o e-mail para ela, dá para puxar, mas é mais educado que o LinkedIn. E aí eu mando um e-mail para essa pessoa. Então, se eu preciso fazer abordagem fria, esse é o meu processo. Uhum. Eu aqueço, então, é o que eu falei, né? Como eu transformo um lead frio em pelo menos um morninho, né? Para não dar aquela quebra total. Eu me conecto com essa pessoa no LinkedIn, mando mensagem, converso um pouco. Gente, existe uma vaidade do like, né? Dá um like no post dele. Não importa, né? Não importa qual seja. Comenta, interage. Você já dá aquela aquecida na pessoa. Então, e o e-mail marketing, isso também vale para WhatsApp, também vale para Instagram. Ele é para você criar um relacionamento com o seu cliente. De novo, qual que é uma grande falha dos vendedores? Você manda uma mensagem, manda duas, e depois você nunca mais fala com aquele lead. Né? Mesmo se o lead responder, o vendedor te esquece. Então, se você usa o e-mail marketing ou mesmo o WhatsApp para criar um relacionamento com o seu cliente, você pode criar um relacionamento muito forte com ele. Me fugiu o nome agora da pessoa, mas ele foi o maior vendedor de carros dos Estados Unidos. Talvez o Gustavo lembre, me fugiu o nome dele. Uhum. Mas qual que era o processo dele? Ele mandava aqueles cartões postais para todos os clientes dele desejando um feliz aniversário, feliz Natal, seja. E por quê? Isso gerava relacionamento e mantinha ele na lembrança. Quando ele mandava o cartão postal, ele não falava compre o carro. Ele falava, te desejo um ano melhor, muitos anos de vida, whatever. E isso fez o se tornar o maior vendedor de carros dos Estados Unidos. Relacionamento. O mesmo vale para o e-mail marketing. Muitos vendedores, eles fazem spam. Então, não pergunta se o cliente não traz conteúdo. Está simplesmente vendendo o produto. Então, isso não vai dar certo. Eu não tenho como deixar mais claro. Se você faz spam, só manda mensagem para o seu cliente. Quando você precisa vender, cara, não vai dar certo. Você literalmente vai ser aquele cara interesseiro. E a Uhum. gente não gosta de quem é interesseiro. Uhum. Então, cria valor para o seu cliente. Mesmo uma mensagem no WhatsApp, pô, eu vi uma coisa legal aqui para que você pode gostar e manda conteúdo interessante para ele. Mesmo no e-mail, tem 3 dicas para você melhorar a lucratividade da sua empresa. E manda um artigo. Encontrei essa notícia que pode ser relevante para o seu nicho. Eu acredito que isso você está a par, mas eu achei muito interessante e lembrei de você. Manda relacionamento, relação social. Tá? Não importa o canal. É isso que vai te levar ao sucesso no longo prazo. Boa, boa. E aí, Gustavo, tu falou um negócio que, assim, vou dar um exemplo meu aqui, né? Porque também estou aprendendo as técnicas, estudando pelos materiais que vocês publicam e tudo mais, né? Vocês, copyrights do Brasil, né? Mas tem umas referências que eu tenho, né? O teu livro Gatilhos Mentais, para mim, não conheço outro, para dizer, né? Mas para mim é a referência sobre o assunto. E depois esses livros que eu falei que eu li, que a gente está trabalhando aqui. A ideia é
eu tento chamar alguém no LinkedIn lá que eu acho que seria, depois do meu estudo de qualificação inicial, assim, tem uma empresa legal, é uma empresa desse tipo, tem esse porte mais ou menos que a gente atende, esse número de funcionários, as informações que eu consigo pegar ali pelo LinkedIn, por exemplo, ou no site da pessoa, essas impressões visuais de uma foto, de um galpão, de um tamanho, número de caminhões, coisa desse tipo, da grandeza, né? Número de vendedores que trabalha, enfim, qualifiquei ele sem falar com ele ainda nesta fase. Aí eu quero falar com a pessoa, aí ele liga para a pessoa e hoje eu estou vendo que tem uma blindagem assim sobre a pessoa. Antigamente tu ligava para a empresa, eu quero falar com o gerente comercial, aí eu sou da empresa tal, não sei o que, eu quero. E parece que não existia tantas barreiras. Hoje essas barreiras que começa na secretária, às vezes, se o vendedor não está muito bem treinado, e aí estou falando da minha equipe de vendas aqui, não tentando tirar deles a dificuldade, eu vejo na dificuldade neles, né? Não está muito bem treinado, não consegue passar da secretária, da barreira da secretária. Ela não diz o nome do cara, não diz o e-mail, não diz o telefone, e tu tem que descobrir por outros caminhos ali como chegar nele, fazendo uma transferência ali da contato, né? Eu não sei se isso é comum para ti, mas é assim, eu quero esquentar o cara, eu quero falar com ele, eu quero fazer toda uma sondagem antes, mas hoje a barreira é a secretária, eu não consigo nem chegar na pessoa. Não sei se você está vivendo muito esses tempos de hoje e essa dificuldade na comunicação, assim. Isso hoje não se aplica diretamente ao meu cenário, né, porque hoje não faz parte do meu processo fazer ligações ativas, né, para fazer esse cold calling. Né. Uhum, É por uhum. isso que eu vou por essa outra abordagem de aquecer o lead por outros canais. Né, Sim. porque se eu consigo abrir e quebrar essa barreira pelo LinkedIn, né, eu Uhum, consigo uhum. mandar um e-mail, eu consigo descobrir quem é a pessoa, né, eu consigo descobrir, pegar o e-mail, eu consigo descobrir o telefone, eu consigo marcar uma reunião diretamente Aham. sem passar pela secretária. Né. Sim, sim. Tem um livro que eu estou relendo também, sei lá, pela quantas vezes eu já vi esse livro, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, é um Uhum, livro uhum. clássico para quem ainda não leu. E nessa releitura que eu estou fazendo agora, ele sempre fala, se conecta com a pessoa. Né? Então, qual que é a... Então, se a barreira é a secretária, por que você não tenta primeiro vender para a secretária? Uhum. Óbvio, ela não vai passar o cartão. Sim. Mas como você desenvolveria essa conexão com a secretária? Não, porque pode ser, tá? E agora eu estou um pouco na especulação, né? Porque, de novo, Uhum. não faz parte do meu dia a dia essa Sim. situação. Mas pode ser que se você conseguir quebrar o gelo com a secretária, né? E perguntar para ela, você tá tendo um bom dia? Aquelas coisas básicas, né? Uhum, uhum. Então, às vezes, a gente conseguindo quebrar o gelo, a gente pode ter uma receptividade muito melhor da nossa mensagem. Né? Então, Uhum. hipoteticamente, você pode. É, gente, tem que ser genuíno, você tem que ser real nessa abordagem. Não adianta você querer levantar a bola da secretária, ela vai perceber que é interesse. Seja Uhum. genuíno quando você vai perguntar como está o seu dia. Olá, fulano, tudo bem? Meu nome é Gustavo, enfim, a gente tem essa tendência, né, de falar, eu quero falar sobre tal pessoa, sobre tal, mas e se a gente mudar o roteiro? Olá, fulano, tudo bem? Vocês são uma empresa, só confirmando, encontrei esse número no Google, vocês são uma empresa disso? Ah, somos sim. Ah, ah, que bacana. Gente, estou montando aqui na hora, tá? Sim, sim, sim. Sim, nós somos empresa disso. Ah, bacana. E com quem eu posso falar sobre determinado assunto, se eu quiser comprar um determinado produto? Ah, tal pessoa é melhor. Ah, tá, bacana. Poxa, não, que bom que eu procurei essa informação no LinkedIn e eu não encontrei. Então, obrigado. Você pela mandar essa informação simples. Tem muitas empresas que eu tenho que descobrir essa informação e eu não consigo. Então, obrigado por me ajudar.
Né? Isso é um uhum. discurso real, tá? Eu tô lembrando, eu tô puxando um discurso real. Né? Aham, Puxando aqui. aham. Né? Então, a partir desse momento que eu consigo realmente pegar alguma informação real que eu quero, que eu consigo falar com a secretária, e eu levo essa consciência dela, eu posso ter uma conversa completamente diferente para falar com o dono. Chegar no dono. Uhum. De Boa, boa. novo, eu Aham. dei um exemplo hipotético aqui, isso não faz parte do meu dia a dia, eu puxei da memória aqui um discurso real, tá, Sim. que eu já usei, né, há muitos anos. Mas tenta vender para a secretária. Uhum, uhum. Mas para vender, você precisa se conectar. Acho que o mantra está Então, nisso. Precisa se conectar. E aí, pegando o seu métier, assim, desse esquentamento, desse processo direto com a pessoa, nessa conexão direto com a pessoa, deve existir, e eu não sei se tu acha isso normal, tal, as pessoas que o não resposta, né? Eu chamo de o não resposta. O não como se lida com o não resposta? Eu fico falando sozinho, o que tu aconselharia, né? Ou então ou eu paro e volto daqui a um tempo, ou a não resposta não é uma das saídas que deveria estar acontecendo. Então, de cada 10, daqui a pouco está tendo 5, 6 não respostas, daqui a pouco tem 4 respostas, e dessas 4 respostas, 2 viram a reunião que tu falou na estatística que tu apresentou. Eu acho que é uma estatística bem próxima da realidade mesmo para nós aqui. Mas o não resposta me incomoda. Eu não sei se a não resposta faz parte do jogo e está tudo normal, ou o que tu tem para nós é, dizer? de verdade, gente, quem para de responder, faz parte do jogo, então você não fica desesperado em relação a isso. Uhum. Mas, de novo, você precisa ter um processo. Né? Então, por exemplo, eu mesmo, eu estou com um lead quente, né, que ele parou de responder nessa sexta-feira. Uhum. Então, o que eu pensei? Bom, sexta-feira, fim de semana, ok. Segunda-feira, olá, falando, tudo bem? Você não respondeu minha mensagem. Só confirmando que você recebeu. Ele pode me ignorar de novo, tá? Me ignorou, inclusive. É, Uhum. então, eu vou esperar mais 2 dias, né? Então, no caso seria amanhã, vou mandar uma mensagem. Oi, se não responder, eu tenho mais um tempo, vou esperar até a próxima segunda. Você ainda está interessado nisso? Só para eu poder saber se eu te abordo mais sobre isso ou não. Se não tiver geralmente responde sim ou não. Uhum. Uhum. Não respondeu, eu ainda mando mais uma mensagem, falando, né, depois de algum tempo. Então, obrigado pelo nosso contato. Só estou te avisando que então estou te tirando aqui da minha lista para não te importunar. Mas se a qualquer momento você tiver interesse sobre retomar sobre esse assunto, eu estou aqui à disposição para você. Isso não é da minha cabeça, é um processo. Uhum. Se você não fiz, tem uma estatística também. Você precisa de 5 a 8 follow-ups para conseguir agendar uma reunião. E isso inclui essas não respostas também. Uhum. Uhum. Porque tem gente que me manda mensagem, eu penso, puta, eu preciso responder, mas não consigo responder agora, e depois passa. Uhum. Isso também acontece. Tem outras pessoas que você realmente também não está mais interessado, isso também acontece. Uhum. Tá? Mas você precisa de 5 a 8 follow-ups para agendar uma reunião. Então, imagina, se você manda 10 mensagens no Instagram, por exemplo, ou no LinkedIn, que seja, ou WhatsApp, se você só faz 1, 2 ou 3 follow-ups, você ainda não chegou nesse limiar médio para conseguir agendar uma reunião. Uhum. Uhum. Então, eu tenho um processo para não resposta. Não respondeu, gente, bola para frente. Tá? Eu tenho mais do que fazer. Uhum. Uhum. Tenho Uhum. mais vidas para transformar. Uhum. Então, é assim que eu penso. Boa. E aí, trazendo, agora chegando no nosso final, assim, eu guardei o livro Gatilhos Mentais. Como eu falei já, eu acho a referência no assunto. Vejo que muitas pessoas talvez usem essa expressão gatilhos mentais de uma forma muito superficial,
e inclusive tentam vender usando isso de uma forma muito superficial, gerando uma falta de escassez, uma falsa urgência, né? Só temos até amanhã, aí depois o cara reabre, dá a oportunidade, reabre de novo, aí reabre de novo. Então tem uma sequência de coisas, e isso não é uma vez só, né? Muitas pessoas nós pediram, mas depois na sala só tem 20 pessoas como alunos, muitas pessoas não existem. E aí, na segunda compra que o cara quer fazer para ti, tu começa a duvidar quase de tudo que ele fala. Tu já falou aqui da transparência, da verdade, né, que tem que ser um guia, né? Mas esses gatilhos mentais que tu separa lá em lógicos e emocionais para que a gente consiga conquistar, então, essa atenção e a decisão do cliente. Tu acha que hoje está sendo bem usado isso? Ou assim, talvez a pergunta seja assim, talvez esteja sendo bem usado, mas talvez seja muito já mapeável e não está dando mais efeito? Ou não, isso aí tá tudo errado, quem sabe usar mesmo, a pessoa fala com o cérebro da pessoa compradora e isso ativa a probabilidade de mais compra. Como é que tu vê o assunto gatilhos mentais hoje em dia, hein? Então, olha, uma coisa que eu sempre falo, se você acha que hoje falam muita besteira sobre gatilhos mentais, você não viu antes de 2016, né? A quantidade maior ainda de besteira que falavam. Então, ainda existe essa noção de que utilizar os gatilhos mentais é usar escassez. Uhum. Já tem anos, né, sim, campanhas que faturaram milhões de algumas que eu rodei, já tem anos que eu não uso escassez nas minhas campanhas. Uhum. Uhum. Aquele vendedor que só sabe vender com escassez, não sabe vender. Uhum. Então, como que é a questão não é se o gatilho mental ainda funciona ou não. Porque aqui, tecnicamente falando, eu estou aplicando algum gatilho mental? O que você acha? Agora? Agora, estou aplicando algum gatilho mental? Acho que não. Não? Mas estamos em uma aula, estou construindo minha autoridade. Ah, não, durante toda a aula, sim. Sim, Ah, sim. sim. Uhum. Uhum. Não, com certeza. Então, sim, estou em uma aula, estou construindo minha autoridade, estou gerando conteúdo de valor, eu estou me fazendo todo o possível para me conectar com o público, gerando empatia, para gerar essa Certo. conexão, para gerar esse rapport. Eu estou falando de problemas que existem na vida dos vendedores. O vendedor quer vender mais, estudando uma série de situações que você pode se desenvolver. E todo o tempo eu estou falando da dor, ou seja, dificuldade em vender, do prazer, do benefício que você, Uhum. estudando os livros, né? E detalhe, eu estou o tempo todo vendendo os livros, né? Sem falar compra o livro. Sim, as provas que tu está Falando, dando, né, Gustavo? As provas de clientes que tu está contando, de cases. exato. Então, isso é o que a gente chama de soft sell. Então, aquela venda Uhum. sutil, mas que faz parte da construção. Então, todos esses elementos que eu estou usando, não é que se eu estou consciente ou não de usar, não é se está batido ou não, porque tudo isso que eu falei está acontecendo no background da mente do seu cliente. Quer você queira ou não, quer o seu cliente saiba ou não. Então, a partir do momento que você, de novo, aprende a se comunicar com o humano, a se conectar com as pessoas, e você conhece a técnica, você tem um processo também de vendas, você está ativando os gatilhos mentais. De novo, pensando, saindo da parte técnica, porque a gente fala de emoções, medo, dor, prazer, a gente pode falar um pouco da raiva também, tem gente que usa culpa. Eu gosto muito eu dou uma cutucada na dor, mas eu projeto o prazer, imaginar o futuro, contar histórias. Tudo isso é aplicação prática dos gatilhos mentais. Mas o segredo é que isso precisa ser natural. Se você cria uma comunicação forçada, não vai dar certo. Então, para aplicar os gatilhos mentais, você precisa aplicar na naturalidade, como estamos fazendo aqui. Uhum.
De novo, uso, eu praticamente não uso mais o gatilho da escassez, já tem anos, porque a construção de valor ela é muito maior durante o processo. Eu não preciso falar, essa é a última chance. Às vezes a gente dá, né? Ele fala, ó, essa oportunidade, esse valor, eu só posso garantir até amanhã, meia-noite. Sim. Ok, a gente dá essas cartadas. Uhum. Mas isso não faz parte do meu processo de vendas. Porque quando você vende pela escassez, você tá atraindo os piores clientes. Aqueles que só vão comprar por culpa e por medo, ao invés de comprar pelo grande benefício. E esses são os que vão te dar mais trabalho. Esses que estão comprando pelo medo de perder uma oportunidade. Então, a questão não é se o gatilho mental perdeu a efetividade. Não perdeu, nunca vai perder. Uhum. Mas é o quanto você realmente consegue se conectar com as pessoas. E hoje tem mais um outro detalhe. Temos uma amiguinha nova, né, chamada IA, Inteligência Artificial. Então, o que acontece? A IA cria mensagens muito boas. Qual que é o problema? Não cria mensagens humanas. Eu tenho uma IA treinada para criar anúncios, realmente. Então, a gente treinou uma IA para isso. E essa IA, ela deu a seguinte, ela para um nicho de mulheres, nicho para skincare, dados da pele, ela criou uns hooks que o pessoal estava usando. Eu falei, gente, e eram mulheres, inclusive, que estavam fazendo a gestão das cópias da campanha. Eu falei, gente, vocês realmente falariam essa frase para uma amiga? Ai, querida, as minhas rugas estão regredindo 453 mil anos. Né? Estou jovem como nunca estive antes. Você falaria desse jeito com uma amiga? Elas pararam e falaram, não. Então, a gente não pode esquecer do elemento humano. Quanto mais nós tornarmos e mantermos nossa comunicação humana, ainda mais com essa amiguinha nova da IA, mais nós vamos nos conectar e os gatilhos mentais continuarão sendo ativados, de um jeito ou de outro. Mas quem se manter humano é que vai conseguir as maiores vendas. Boa, boa. Eu gosto muito desse tipo de desafio, né? Para mim é um desafio. Eu acho que eu escrevo bem, vou dizer assim, né? Tive uma educação que me possibilitou isso, né? Continuo estudando para isso, né? E conhecendo pessoas como tu, isso vai reforçando o caminho, né? Eu sempre acreditei que existe a má aplicação de qualquer técnica, e aqui a gente está falando de um conjunto de técnicas que gatilhos mentais, né, que no meu entendimento, depois de ler teu livro, eu saio de lá sabendo que, ao usar bem, mesmo que a pessoa não queira, vou chamar assim, né, ela não é uma decisão racional, é ativado, né, tu usar bem os gatilhos mentais, é ativado dentro do cérebro dela uma certa disposição por curiosidade, por interesse, ou por tocou algum ponto essencial, é ativado um comportamento, uma atitude, que ela, como compradora, e esse jogo meio de pôquer, né, a gente está então no mercado de vendas aqui, né, eu escondo um lado, eu escondo o outro, esse fica jogando esse jogo, mas eu estou constantemente ativando se eu tenho um discurso planejado e pensado e colocado os gatilhos mentais na ordem certa, né? A provocação que eu fiz para ti é justamente essa, né? Porque se ouve muito, tu deve ouvir todo dia, né? Não é a pergunta aquela, qual é o gatilho mental que mais funciona, né? Que tu me comentou que fazem muito isso, né? Ah, tem 30 e poucos gatilhos, mas me diz o que funciona logo para me usar, né? Mas é uma ciência, né? E a ciência eu tenho que usar de maneira integral. E eu tenho entendendo esses fundamentos. Então, acho que a grande, indo para o nosso fechamento aqui, Gustavo, um grande entendimento disso tudo é o quanto tu quer realmente entender isso tudo como uma ciência, de uma maneira integral, e quero aprofundar para saber como que eu, de maneira natural, coloco isso no meu jeito, no meu processo de vendas aqui, né? E aí, lendo os teus livros, e a pergunta que vamos levar para o final aqui, depois eu abro para te dar os teus conselhos finais aí e te deixar tuas referências.
gosto muito de falar com autores e entender como é que é o processo criativo dessa escrita dos livros, né? É um desafio intelectual, é um desafio que muitas pessoas querem fazer, né? Ter filhos, plantar uma árvore, escrever um livro, diz que são os 3 grandes desejos aí das pessoas. Como que tu pensa a escrita? Depois que tu tem uma ideia, vamos dizer assim, eu vou escrever sobre gatilhos mentais, e agora? Como é que tu faz um processo disso aí? Eu já plantei árvores, eu adotei a minha enteada como filha, então para mim já deu cheque. Já escrevi 6 livros, então eu tô bem. Né? Mas, falando do meu processo, eu sempre falo que eu não sou referência para isso, porque o meu processo ele é um pouco intenso. Né? Uhum. Em que sentido? Eu brinco que eu até meio que psicografo os livros. Então, tem gente que escreve e leva 1 ano, 2 anos para escrever. O Gatilhos da Alma, ele foi escrito em 2 semanas. Olha só. Cartas de Ouro, em 1 semana. Uau. Mas por quê? Eu trabalho muito de 2 formas. Primeiro eu vendo e depois eu escrevo. Aham. Então, eu tenho uma pressão para terminar a escrita porque eu já vendi, justamente para ver se tem demanda para isso. Aham. Mas o meu processo de vendas e de escrita, desculpa, ele é intenso porque eu escrevo muito, muito rápido. Uhum. E as ideias, elas já, de alguma forma, quando tem uma ideia, ela já vem organizada para mim. Então é um processo assim, tipo, pum, ok, pá, pronto, acabei. Aham. Aham. Então, já me pediram para ensinar. Aí, quando me pedem para ensinar, eu falo, gente, fala com tal pessoa para te ajudar, porque o meu processo era diferente. Né? Não vou falar que não é replicável, né? Mas ele é um pouco intenso e não é para a maioria das pessoas que querem escrever. Não, não, não recomendo o meu processo para as pessoas. Aham. Aham. Não, muito único, muito único. Escrever E, rápido. e, na verdade, né, hoje, como que eu entendo? Isso eu como, claro que com Gatilhos da Alma. Porque quando surgiu o convite para escrever o Gatilhos da Alma, eu falei para minha esposa, eu preciso dar uma volta. Né? Porque para mim o livro mais importante de todos é esse, o Gatilhos da Alma. Porque ele é profundo. Né? Então eu falei, eu preciso dar uma volta. Eu fiquei uns 40 minutos, né? Eu estava morando em São Paulo ainda, fui dar uma volta. E quando eu voltei, toda a estrutura do livro já estava pronta. O que eu fiz? Eu só peguei e escrevi. Então, Que o legal. meu processo de escrita ele é diferente. Né? Uhum. Mas Boa. pode servir de inspiração para alguém também. Sim, sim. E projeto futuro, Gustavo? Algum que tu possa já anunciar aí? Como é que tá a tua visão de futuro aí? Sim, em termos de escrita de livro, eu estou trabalhando numa atualização do Gatilhos Mentais, ainda não está com previsão de lançamento, né? Eu já estou com essa parte bem, bem encaminhada, mas não estamos com previsão ainda. Provavelmente vou ter novidades de livros para o ano que vem. Uhum. E no momento a gente está finalizando aqui internamente uma ferramenta de IA que logo, logo vou colocar no mercado também, bem interessante. Né? Então, eu brinco, né? Eu cansei de escrever cópia, eu me clonei. Né? Então, eu criei um clone meu para escrever cópias para mim. Então, logo, logo vou ter um mini-min aí disponível para as pessoas utilizarem também. Maravilha. E teus conselhos finais aí para o nosso público, que aí tu poderia dizer assim, o cara quer melhorar como vendedor, quer melhorar como gestor comercial, a comunicação faz parte desse jogo. O que tu diria para ele esses conselhos aí? Olha, eu vou repetir o que eu já falei. Eu acredito que você precisa ter uma rotina de sucesso. Tá? Então, qual que é a minha rotina de sucesso hoje? Exercício todos os dias. Então, faça exercício, trabalhe o seu corpo, que isso também reflete na sua mente. Revise metas e objetivos que você tem todos os dias. Tá? Não deixa seu objetivo escondido para só rever no futuro. Vê o seu objetivo todos os dias. Eu coloco que falaram com 5 pessoas, mas pode ser com 10 pessoas, não importa. Mas fale com pessoas todos os dias. Para quem
para o que faz parte também, posta todos os dias, cria um conteúdo no Instagram, grava stories, cria essa rotina que vai construir essa sua marca pessoal dentro do tempo. Leia todos os dias. Tá? Então, leia, que isso é uma coisa inestimável e estimula a sua mente para você estar sempre antenado, ligado e estar sempre preenchendo o seu recipiente. E o que também faz parte da minha rotina é meditação. Né? Então, medite, né? Vá para dentro de si. Isso vai te trazer paz, clareza e vai te ajudar a definir, a seguir o seu caminho. E esse é o meu conselho, porque sem uma rotina de sucesso, a gente está só perdido. De manhã a gente tem uma rotina de sucesso, a gente consegue focar. Quando você foca, cresce, aumenta, expande. Então, esse é o meu conselho para você. Legal, legal. E como que as pessoas podem te achar, Gustavo, aí, comprar teus livros, enfim, te contratar, se for a necessidade deles? Sim, você pode mudar. Aqui no @sou Gustavo Ferreira, é o meu Uhum. Instagram, então lá você tem acesso ao meu perfil. Pode mandar mensagem direta, a gente responde também. E para comprar os livros, nas maiores livrarias do Brasil você encontra. E o caminho mais fácil é a Amazon. Então, a Amazon você compra praticamente tudo muito mais fácil. Uhum. E se você precisa de um treinamento, palestra também, pode mandar mensagem direto no Instagram também que a gente conversa. Maravilha. Então, Gustavo, te agradeço muito, né? Xará aí de nome e sobrenome, né? Gustavo Ferreira. Mas foi muito legal ter conversado contigo aí. Acho que foram ricas as lições. Aconselho meus alunos aí que estiverem ouvindo que refaçam, né, essa escuta agora que você entendeu tudo que foi abordado aqui, tentando extrair 4 ou 5 lições que é importante para ti nesse momento. Tentei abordar diversos temas, WhatsApp, e-mails, a comunicação mesmo falada, técnicas como gatilho mental, necessidades que você tem de se comunicar melhor e aumentar sua conversão. Então, está tudo misturado aqui nessa entrevista. Pegue o que você precisa e use. Às vezes você não está muito distante do sucesso que você já imaginou, precisa só de pequenos ajustes, e esses pequenos ajustes a gente falou aqui ao longo dessa entrevista. Gustavo, então, sucesso para ti aí nos teus projetos, nessa IA, vou ficar de olho no teu Instagram aí, quando lançar, você é um dos primeiros a querer conhecer essa nova inovação que está colocando no mercado aí. E certamente teus livros, sou um comprador, né, fiel aí de todos eles. E vou agora comprar os outros dois, né? Os outros dois, os Gatilhos da Alma e as Cartas dos Empreendedores ali para fechar minha coleção aqui. Valeu, até mais, Gratidão a obrigadão. todos.